Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje vamos fazer aqui a segunda reflexão e vamos finalizar, né, a reflexão aqui sobre o texto do Décio Pinhatari, tá? Então é a reflexão sobre o texto Marco Zero de Andrade, que eu fiz ontem, né, a primeira parte, e hoje vamos finalizar para a gente discutir aí a antropofagia e essas várias releituras críticas que foram feitas a respeito e em diálogo e para sustentar ali uma série de questões ali, especialmente a estética da antropofagia, e sustentação essa que existe até hoje em grande medida aí, não só no debate teórico, no debate crítico e enfim, etc e tal, mas também no próprio comportamento brasileiro de maneira ampla, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí e finalizar essa reflexão, beleza? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá? Que eu publiquei agora em outubro, então quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. E você ganha os 2 marcadores também com o livro com dedicatória, beleza? E aí também tem o livro de poemas, está aqui comigo também, tá? Quem quiser entrar em contato aí, receber o livro de poemas, o romance ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito. Falou? Então é isso. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui a reflexão do texto do Décio Pinhatari e finalizar. Lembrando que o texto é de 1964, tá? Portanto ele tinha ali mais ou menos uns 25 anos, ali um pouquinho mais que isso, depois do manifesto da antropofagia do Oswald, e basicamente 32 anos depois da Semana de Arte Moderna, que foi, enfim, o momento ali, o ápice do modernismo brasileiro, que gerou toda aquela lógica que acabou, enfim, desembocando na tese da antropofagia, tá? E aí eu expliquei também no vídeo de ontem que o objetivo aqui mais do que discutir até o modernismo lá e tal, tudo mais, é discutir a reverberação daquilo e o quanto que isso se sustenta até hoje como uma ponta solta, né, da reflexão brasileira, beleza? Então, pessoal, paramos na 44, né, falando sobre a questão aqui do recorte, colagem, montagem e tal, quando o Décio Pinhatari está apontando aqui alguns detalhes ligados à conexão do Oswald com as vanguardas e tudo mais, tá? E aí eu ponderei aqui, né, que ele fala da seleção do já existente, mas ignora, e por um motivo justo naquele momento, Portugal ignora, não ignora, né, pelo contrário, na verdade ele estava ali atacando a presença, digamos, né, ainda colonial de Portugal, se não diretamente, do ponto de vista oficial, etc. e tal, porque já tinha sido inclusive proclamada a República, né, uns 30 anos antes ali, mas se não nesse nível oficial, no nível da cultura, no nível de tudo que se sustentou ali, e que e de certa forma se sustenta até hoje, né, daquela lógica do Brasil colônia e tal, tá? E aí uma outra questão que é importante ponderar é que parte disso que se sustenta até hoje é essa lógica, enfim, que é uma lógica de um ressentimento generalizado que a gente tem aqui, que é um ressentimento que no caso da direita e no caso da direita rica, né, é uma lógica que migrou, né, a direita rica que era conectada com, enfim, né, a lógica da Casa Grande Senzala, do latifúndio, etc. e tal, foi aos pouquinhos se deslocando para uma conexão deslumbrada e ao mesmo tempo ressentida com os Estados Unidos, porque não tem retorno nenhum, né? O Trump agora é apenas mais um exemplo de milhões de exemplos nesse nível aí. Tô cagando para vocês aí, entendeu? A gente é muito mais importante para vocês do que vocês para a gente aqui, né? E a direita vai para lá aplaudir isso, né? Um negócio inacreditável. Mas enfim, e por incrível que pareça, né, isso acaba sendo uma espécie de resto, de sobra, de manutenção, ainda que isso seja aqui, pode parecer muito estranho para muita gente dizer isso, mas isso é uma sobra, um resto, enfim, da estética antropofágica. Por quê? Porque, né, na medida que a gente estava negando ali Portugal, naquele momento, e essa negação se sustenta até hoje, quem ocupa esse espaço de negação de Portugal é os Estados Unidos. A direita brasileira fica procurando os Estados Unidos naquele espaço onde ela não enxerga mais Portugal. Também não recebe o retorno dos Estados Unidos e aí fica nessa lógica bizarra que a gente vive aqui, tá? Enfim, e aí, então vamos lá, voltando, né, pessoal? Na 45, ele fala aqui em cima uma coisa, ele cita o indianismo ou o neo-indianismo do Oswald,
e diz o seguinte, né, o propalado indianismo ou neo-indianismo do Oswald nada tem de indianista. O selvagem significou para ele o que Confúcio significou para Pound, né, que é o poeta lá, né, o Ezra Pound. A visão de uma nova moral não cristã e de uma nova linguagem direta ideogrâmica, e etc e tal. Tá? Ele continua falando aqui. Bom, dois pontos aqui em relação a isso. Por um lado, de fato, o Oswald não pode ser comparado com o indianismo do século XIX, que era uma coisa mais, enfim, né, lírica, idílica, utópica no sentido ingênuo e etc e tal. Ali havia uma lógica mais de guerrilha, no Oswald era diferente. Por outro lado, na medida em que ele chama, né, a tese que ele está levantando de antropofagia, digamos, baseia, né, sustenta ali a ideia a partir de uma conexão com a devoração do Bispo Sardinha e puxa, né, de certa forma ali em todos os textos, os manifestos dele, né, conexão com os indígenas, etc e tal, não dá para ignorar que existe algo de indianista naquela perspectiva, né? E esse indianismo, esse neo-indianismo do Oswald, ainda que ele não fosse ingênuo, como era o indianismo do século XIX, ele era insuficiente, digamos, né? Ainda que ele fosse talvez inevitável naquela época, né? Na medida em que, como eu tenho dito aqui, naquele momento ali a gente não tinha nem condição de desenhar ainda um deslocamento para uma percepção de Portugal diferente daquela que aquele contexto ali exigia, tá? O problema maior, e aí eu cito de novo aquilo que eu falei no início do vídeo, é a manutenção da defesa disso até hoje, né? E aí isso impede a gente de enxergar as pontas soltas nas quais isso está ali meio que decalcado sem cola, né? Enfim, o que mais? E aí, outra coisa, mais duas coisas importantes ainda em relação a esse trecho aqui, né? Quando ele diz que a visão de uma nova moral não cristã, isso é interessante porque, né, realmente a conexão exagerada com a religião acaba gerando atraso, né, especialmente no nível social, tá? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar em dois elementos dessa questão, né, que são dois elementos atuais, contemporâneos, tá? O primeiro é a substituição gradual e crescente do cristianismo católico pelo cristianismo evangélico no Brasil. Isso é evidentemente um deslocamento da narrativa e da estética, enfim, né, da influência de Portugal para a influência dos Estados Unidos. Evidentemente, né? Para mim não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Então a gente tem que repensar isso porque a gente está vendo nitidamente que não há nenhum tipo de... né, não há uma nova moral não cristã. O que a gente está vivenciando hoje é a substituição gradual de uma moral cristã católica por um neomoralismo tosco, pentecostal e ligado a essas estéticas de prosperidade, neoliberais, etc. e tal. Ainda que tudo isso seja mesclado com outras coisas e que seja meio difuso e tudo mais, mas existe essa característica evidente aí, tá? E o segundo ponto é o seguinte, para além disso, uma releitura e um novo diálogo com Portugal pode permitir que a gente compreenda como que Portugal conseguiu manter uma conexão com o cristianismo católico, mas sem perder as oportunidades de se vincular às evoluções laicas, republicanas e filosóficas das sociedades contemporâneas. Portugal hoje tem uma renda média de mais de 40 mil dólares, né? Enquanto que nós aqui estamos, né, numa lógica muito pior. E, enfim, me parece que parte dessa resposta, já fiz vídeo aqui falando sobre isso, digamos, né, na superfície, mas parte disso tem a ver com o fato de que Portugal, ainda que não tenha feito reforma protestante, ainda que não tenha participado, né, daquela coisa mais, enfim, né, veemente da reforma que aconteceu em outros lugares, né, França, Alemanha e tudo mais, mas Portugal está ali no entorno desses países que fizeram isso e acabou recebendo essas influências e foi, digamos, se apropriando disso, conectando com isso, enfim, mantendo um cristianismo católico. Então é interessante pensar como é que eles fizeram isso, né? Porque o ponto é o seguinte, né? Os Estados Unidos, por exemplo, não resolveram uma série de problemas que a Europa já resolveu,
né? Os Estados Unidos têm a maior massa carcerária do mundo, uma violência generalizada, um pensamento radicalmente monolítico, autoritário, enfim, né? E tudo mais. Então, quer dizer, né, essa estética neopentecostal que a gente está importando de lá mantém aqui um atraso que, enfim, não ajuda a gente a se deslocar para outros caminhos, beleza? E mais, pessoal, vamos lá então. E aí, embaixo ele faz uma comparação, só para citar aqui, eu falei dessa questão, né, da reforma, está aqui o livro do Carter Lindbergh, História da Reforma, tá? Eu não li ainda, mas está aqui, né, para poder inclusive pensar essa questão aí conectada com o Brasil também, certo? O que mais? Então, outra coisa aqui é o seguinte, na parte de baixo aqui ele faz uma citação do Antônio Cândido, e aí ele compara, né, ele fala que o Antônio Cândido comparou o Oswald com o Don Quixote, né? Ele fala, por isso as memórias esclarecem a aventura lírica de Oswald de Andrade, gordo Quixote procurando conformar a realidade ao sonho, né? A realidade do sonho, né? Daí a rebeldia dos que não aceitam a ordenação média dos atos pela sociedade, que criou em torno dele como represália, né, a aura do maluco atirado contra tudo e contra todos, né? Então, eu fiz uma anotação aqui, está aqui o Don Quixote, né, só para também fazer aqui a referência, né, está aqui o Don Quixote do Cervantes, e normalmente essa metáfora do Quixote é associada, quem conhece a história do Don Quixote sabe, né, é associada a utopias ingênuas, né, o cara quer mudar o mundo sozinho, defendendo ali uma lógica sem sentido, etc e tal, mais ou menos isso. E essa percepção lá do Antônio Cândido me parece também problemática por dois motivos. Primeiro, que a antropofagia do Oswald gerou efetivamente frutos vastos, né? Tanto no nível de criticar e questionar alguns elementos da lógica colonial, mas também para sustentar uma lógica autofágica contra Portugal. Então, enfim, não tinha nada ali de Quixote naquilo. Eu acho que não tinha nada de Quixote ali. E o segundo ponto é que isso também, querer conectar com o Oswald a noção do Quixote, essa metáfora do Quixote, atrapalha entender o elemento de guerrilha que existia na antropofagia naquele momento. Fica parecendo até uma certa ofensa, né? Ainda que ele não tenha intenção de fazer isso, não tivesse nem intenção de ofender e tal. Mas, enfim, isso acaba negando o caráter de guerrilha daquela antropofagia que tinha objetivos claros, né, e poéticos ao mesmo tempo, que era fazer uma curva anticolonial. Naquele momento fazia sentido, né, repito e tal, e tudo mais. Bom, e aí, pessoal, 46, tá? Aqui tem um ponto que é fundamental aqui, né, porque ele vai falando do Oswald e tal, e aí fala da questão, né, que ele não tinha muito intenção de fazer carreira literária, nunca programou isso, etc e tal, e diz aqui o trecho que eu acho mais importante para refletir aqui nesse momento. Ele diz, a posição inaugural, ele diz, este amadorismo é o estigma da marginalização, fruto poético forçoso da descida às raízes, do realismo crítico criativo. A posição inaugural é uma posição crítica, implica em desvendamento, revelação, invenção e em violenta desidentificação. E ele chama isso de desalienação com o sistema vigente, né? E abrindo separação de mudança do estado de coisa. A denúncia, e ele finaliza também com um trecho muito importante aqui, ele diz, a denúncia de um sistema artístico vem de par com a denúncia da infraestrutura social, e a desidentificação ideológica ocorre com a mesma brutalidade. Tem várias coisas aqui interessantes para discutir nesse sentido. Então, por exemplo, essa questão do estigma da marginalização, isso de fato acontece. Deixo com vocês aí a dica do Artaud, né, que tem um texto aqui, o Antonin Artaud, o Van Gogh, o suicidado da sociedade, que ele fala, né, a tese do Artaud era de que na verdade foi a sociedade que suicidou o Van Gogh, não o próprio Van Gogh, né? Porque não compreenderam ele, porque normalmente as sociedades não estão preparadas para esses pensamentos mais, enfim, né, mais criativos, dramáticos, ali, etc e tal, tá? Então tudo isso tem uma relevância, né? De fato, e provavelmente na época o cara deve ter sofrido lá uma série enfim, de problemas em relação a isso. Agora,
Depois ele fala aqui, né, que a posição inaugural é uma posição crítica e tudo mais, e aí implica em desvendamento, revelação, invenção, violenta desidentificação, desalienação com o sistema vigente. Naquele momento pós-colonial, isso fazia um certo sentido, ainda que a metáfora que ele usou como base tenha fácil identificação, eram os indígenas, né? Hoje essa desidentificação se espalhou, o problema, né, que hoje essa desidentificação se espalhou e se manteve, né, de certa forma, como uma regra tão autofágica e anticomplexa quanto o mazombismo, né, que é a questão inaugural lá do Brasil. Sugerido aqui pelo Darcy Ribeiro, pelo Anísio Teixeira, e o conceito não é nem deles, né? Eu não lembro agora se é do Silvio Romero, eu não lembro agora de quem é, mas o fato é que essa ideia do mazombismo, já expliquei aqui, é essa lógica da desidentificação radical lá na origem, que o cara, o mazombo, era o filho de português que nasceu aqui, então ele não era nem português legítimo, nem brasileiro legítimo, ele ficava no limbo, né? E aí ele não era reconhecido pelos portugueses do Império, e também não era reconhecido pela galera aqui da colônia, porque ele ficava ali naquele limbo, e aí esses autores figuram essa figura aí, digamos, né, do mazombo como uma espécie de retrato do Brasil inaugural. E de certa forma a gente percebe que isso rola até hoje, né, não acabou ainda. E aí tem uma questão, né? Quando ele fala que há uma descida às raízes, né, porque ele fala aqui, né, que fruto forçoso da descida às raízes, a gente tem que se perguntar, né, qual é a raiz de fato que a gente quer para o Brasil. A raiz não como um elemento isolado, né? Hoje não dá mais para pensar isso. Hoje é raiz e asa, lembrando aqui sempre a questão do Mia Couto, né? Tá até aqui o livro dele, eu já deixei aqui já separado, que eu cito sempre, né? Ele fala aqui do homem plural, que é raiz e asa, né? Beleza, hoje é raiz e asa, mas qual é a raiz do Brasil? A raiz é o indígena, porque ele estava aqui antes dos portugueses. Os indígenas que estavam aqui antes de Portugal não existiam enquanto Brasil, existiam enquanto indígenas, tribos e tal, etc e tal. Depois Portugal chegou aqui, deu aquela cagada toda, aquela violência toda, etc e tal, trouxe os escravos também, outra cagada. Mas enfim, a questão né, a gente fica o tempo todo retirando um pedaço da raiz e achando que vai construir a raiz a partir de um desenho isolado de uma das partes. Então, quer dizer, então, nesse sentido, ainda que, vou repetir sempre, naquele momento fazia sentido essa guerrilha aqui e tal, porque era um momento pós-colonial, mas o fato é que o Oswald desceu às raízes da guerra, ele não desceu às raízes do Brasil. As raízes do Brasil talvez não existam até hoje. Esse é o grande ponto aí para ponderar. Por quê? Porque essa lógica de desidentificação virou a regra. Então, se a lógica de desidentificação virou a regra, cadê a raiz? Cadê o Brasil? Né? Cadê o desenho mais amplo dessa parada aí? Não tem. Né? E basicamente porque cada um fica defendendo seu quinhão e negando o restante da complexidade. Aí a gente vai chegar a uma raiz mínima ou, pelo menos, né, digo aqui, aquilo que o Zizek chama aqui, né, de idealização mútua do significado mínima, nunca. Né? Porque, enfim, a coisa fica cada um defendendo o seu, cada um por si, né? E, enfim, a gente aí não desenha melhor essa questão. O que mais? Bom, então finalizamos essa discussão aqui, né? Sim, só para completar, ele fala uma coisa aqui que procede, né? Que a denúncia de um sistema artístico vem de par com a denúncia da infraestrutura social, e é isso. Né? O que hoje eu estava apontando ali, a partir de um manifesto, da poesia, da arte, etc. e tal, era um retrato de uma questão mais ampla, que é uma questão que não é só da arte, não é só da política, não é só da filosofia, não é só do comportamento, é de tudo isso junto, né, e misturado, beleza? Bom, aí tem um trecho aqui que ele fala tem uma montagem dadaísta, né, e aí vamos pular essa parte aqui e passar para a página 49, aí ele fala aqui, né, que tá aí lá em cima, e aí então ele fala aqui de novo, né, da questão das vanguardas, né, ele fala a mensagem original. Descobrir a mensagem original primeira de Oswald de Andrade, em meio ao ruído, ao entulho e ao silêncio com que tentam sufocá-la, não é apenas tarefa de paciência justiceira. Para tanto, é preciso uma identidade de propósitos e um entendimento do papel significante das pontas de lança da arte, as vanguardas,
que constitui em nossa época uma história literária paralela à história oficial. Eu acho isso também problemático, porque as vanguardas europeias estavam no momento ali de fazer uma negação, enfim, que tinha conexão com uma história muito mais longa do que a nossa, né? E o ponto é o seguinte, tá? Para resumir esse trecho aqui, a mensagem original primeira de Oswald de Andrade, para mim o Oswald não estava fazendo uma mensagem primeira, ele estava fazendo uma mensagem de dialética radical, de guerrilha contra a lógica pós-colonial que se sustentava. Bacana, mas não era uma lógica primeira, e isso nem faz sentido mais hoje, né? Talvez nunca tenha feito, mas o ponto é que a gente hoje tem que procurar desenhar essa raiz sem perder de vista a asa, né? Mas a gente não achou essa raiz ainda, né? Então aquilo não foi a mensagem primeira, aquilo ali foi uma mensagem importante, fundamental, mas de ocasião, né? Desenhar isso é interessante para refletir o resto. E aí, o que mais? E uma coisa interessante quando ele fala aqui, e aí ele fala uma coisa no final aqui da 49, que também ajuda a perceber isso que eu acabei de dizer, né? E que parece que não fica muito claro na perspectiva das releituras que foram feitas. Ele diz que o Oswald de Andrade captara a informação certa, a compreendera, assimilara e transfundira para nosso roteiro e uso, como superarma de uma civilização original em estado de legítima defesa. Observação de Cassiano Ricardo. É interessante isso aqui porque essa expressão legítima defesa faz todo sentido em relação ao que o Oswald estava desenhando, né? Agora, legítima defesa não não gera algo original, ou enfim, né, não gera a construção de uma raiz necessariamente. A legítima defesa é parte da manutenção de uma guerrilha de oposição. Então não acabou essa guerrilha ainda, então você ainda não estabeleceu a síntese, né? Se a gente quiser usar aí a terminologia da dialética, a gente pode usar outras aqui, complexa, etc e tal, mas enfim, se você está na legítima defesa ainda, você não estabeleceu a síntese ulterior, posterior, enfim, né? A síntese do depois disso, né? Que vá, enfim, articular os elementos para poder aí sim, né? Bom, então agora é isso aqui. E isso não foi feito, né? Então também é importante de desenhar isso aí. Ainda que tenha sido legítima defesa, legítima mesmo, né? Mas não construiu uma civilização original como síntese disso. Construiu uma lógica partida e com a manutenção de desidentificações radicais e sistemáticas que se sustentam até hoje. Bom, aí para finalizar, né, ele fala aqui, né, do estado de espírito, né? Ele repete a questão do pragmatismo e tal, a consciência do pragmatismo brasileiro e tudo mais, e aí ele diz que, né, o Oswald fez nascer o pragmatismo brasileiro de esquerda, e da ANTA, que era um grupo, né, o grupo da ANTA lá, que era uma galera meio mais patriota das antigas e tal, fez nascer o pragmatismo de direita, né? E o Mário de Andrade no meio, né, a virtude, diz ele aqui. E aí, enfim, esse pragmatismo, ele, ainda que ele seja parte que a gente, de uma visão que a gente tem que ter, mas ele atrapalha pensar, porque se a gente fica só no pragmatismo, a gente esquece uma série de outras coisas aí que são fundamentais, tá? E aí, pessoal, bom, e tem uma outra coisa também ainda em relação a essa questão do estado de espírito, né? Parte significativa do estado de espírito brasileiro é a desidentificação, né? Então tá aqui mais uma vez, deixo aqui a dica dos livros, está aqui o Darcy Ribeiro para falar do mazombismo, o Nelson Rodrigues está do complexo de vira-lata, e também da questão do Narciso às avessas, tá? E também a questão aqui levantada pelo Gessé Souza, que é a questão do como o racismo criou o Brasil, ou como ele descriou o Brasil e está descriando até hoje, né? Cada uma dessas desidentificações são parte do nosso autorracismo, digamos, né? Que é essa coisa do Narciso às avessas. Então, quer dizer, tudo isso é importante desenhar aí também. E tudo isso eu tenho chamado, para fazer até uma certa conexão com algumas discussões da filosofia mais recente, de reflexividade negativa, né? Por que isso? Porque a gente está vivendo uma época na qual essa coisa da crítica, do reclamar, da rebeldia, etc. e tal, viraram uma espécie de regra, só que no Brasil isso está misturado com essa desidentificação, com o neomazombismo, com
com esse racismo, né, esse autorracismo sistemático e com o complexo de vira-lata, que eu chamo aqui de complexo de double doodle, etc. e tal. Então tudo isso acaba se configurando como uma espécie de revolta contra si mesmo sem enxergar, né? Então, quer dizer, isso aí também é importante desenhar. E, obviamente, que a antropofagia, a manutenção da antropofagia contribui para isso aí, tá? Então, essa questão do estado de espírito é importante pensar, porque eu fiz aqui recentemente um vídeo falando sobre a questão da música do Legião Urbana, né? Que país é esse? E essa pergunta, né? Eu tenho uma entrevista recente aí do Dado Villa-Lobos, que ele fala que a música continua atual, etc. e tal. E o título da música continua atual. Por que ele continua atual? Porque a gente ainda não desenhou que país é esse. Simples assim. Continua nesse barato aí, totalmente dividido, enfim, as perspectivas radicalmente partidas e se confrontando de maneira violenta e sem constituir algo mínimo na ordem da idealização mútua do significado. Então, quer dizer, que país é esse? A gente não respondeu ainda, né? E, enfim, então isso é parte muito importante do estado de espírito do Brasil recente, né? Do Brasil de agora, né? Ainda, né? E aí, vamos lá, para finalizar então, tá? Ele fala no final aqui da 50, cadê aqui? Ele fala da revolução, né? Que depois do Sousandrade, de revolução clandestina, tivemos em nossa literatura a revolução manifesta e depois diluída e abafada de Oswald de Andrade. 2 roteiros manifestos, 2 volumes cadernos de poemas e um livrinho de prosa consubstanciam basicamente a revolução. Continua falando aqui e tal. Então vamos lá, né? Essa lógica da antropofagia do Oswald, ele diz aqui que isso foi diluído e abafado. Eu não acho que foi diluído e abafado. Eu acho talvez porque é uma coisa que não é tão fácil de desenhar, né? Às vezes um autor ele é criticado, ele é excluído da discussão, ele é meio que posto ali numa posição radicalmente subalterna na perspectiva enfim, mais ampla, mas o que ele apontou está presente em uma série de manifestações, etc. e tal, mesmo que ninguém conecte isso com um cara lá, né? E a questão da antropofagia, para mim, isso hoje é evidente. Quer dizer, hoje a gente continua sendo antropofágico sem entender mais que isso tem tudo a ver com o que ele estava desenhando lá, e a gente fica repetindo, enfim, desconectado daquele momento lá de maneira anacrônica e mal refletida. Então, quer dizer, isso também é relevante porque isso não foi diluído e abafado, isso se espalhou e se ampliou, se sustentou, ainda que não tenha uma referência direta ao que ele estava desenhando lá. Ele estava apontando alguma coisa que hoje se manifesta em outras perspectivas, mas da mesma maneira, né? Com a diferença de que naquele momento era uma guerrilha e hoje é um cuspe na própria imagem diário, né, que a gente faz, enfim, porque a gente continua negando Portugal e substituindo por outras perspectivas no Brasil atual. Tá? E aí, pessoal, eu acho que, então, portanto, né, dito isso, essa chave de releitura do país da antropofagia hoje se mostra totalmente inadequada, e a insistência disso mantém o neomazombismo disfarçado de postura crítica, o que é ainda mais complicado, né? Porque fica parecendo que os autores e pensadores e pessoas que ainda discutem a antropofagia ficam tentando manter aquilo, procurando aonde está então o que a gente pode usar para sustentar aquilo. Quase todos se conectam com a defesa da diferença, da diversidade, e acabam não enxergando a guerrilha, não percebendo a negação de Portugal e se conectando a uma certa ingenuidade líquida que acaba fazendo com que a pessoa esqueça o local. São 3 consequências inevitáveis disso aí, né? Então, enfim, isso também é um ponto final aqui dessa 50. Bom, e a última aqui, pessoal, para a gente finalizar mesmo o vídeo, tá? Na 55, tá? Ele fala aqui da questão do roteiro, né? E aí ele fala aqui, está se cumprindo o roteiro de Oswald de Andrade, não mais como produto exótico subsidiário, mas como ideia atuante e influente. A poesia concreta brasileira está nas revistas literárias suíças, alemãs, francesas, japonesas, escocesas, portuguesas, espanholas, tchecas. Não falemos em valores, sim na comprovação da validez do roteiro oswaldiano. Rapidamente aqui, porque está chegando no fim, eu anotei um negocinho rápido. O tal roteiro é o quê? Devorar e aparecer nas revistas estrangeiras? Devorar e aparecer na revista estrangeira. É isso que é devorar.
né, seria melhor nesse contexto um trabalho grande de tradução, né, para se apropriar da cultura externa e construir uma visão nossa aqui. Aí sim ia ser devorar, digamos, né? Ainda que essa metáfora também hoje para mim não faça o menor sentido, mas enfim, então quer dizer, o mais correto seria sugerir uma lógica complexa de tradução e exportação, né? Esse é o lance aí. Então quer dizer, o roteiro está se cumprindo, mas de uma maneira que é totalmente torta, né, e mal percebida. Beleza, pessoal? Então acho que essa releitura aí desses textos, né, críticos ligados à antropofagia ajuda aqui a desenhar algumas dessas falhas atuais, essas leituras problemáticas aí de hoje, e ao mesmo tempo abrir janelas aqui de reflexão para outras contribuições e outras reflexões. Beleza? Então é isso aí, a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí, tamo junto. Fui!